a atividade de correspondente bancário. Parte 1. Surgimento e evolução da profissão de correspondente bancário no país. Para começar, vamos conhecer um pouco mais sobre a profissão de correspondente bancário. O acesso aos serviços financeiros é um importante avanço para o desenvolvimento socioeconômico do país, e os correspondentes bancários tiveram uma participação fundamental para a expansão desses serviços, especialmente em regiões onde os serviços bancários eram escassos ou simplesmente não existiam. Nessa primeira parte, mostraremos os principais pontos que deram início à profissão de correspondente no país, partindo do surgimento, passando pelas transformações e chegando até os dias atuais. A primeira autorização concedida para o exercício da profissão de correspondente bancário pelas instituições financeiras começa a surgir a partir de 1973, mas de forma muito limitada, de modo que os correspondentes eram autorizados a fazer serviços de cobrança. Então aí já começa a ter uma terceirização dos serviços bancários, mas de forma muito tímida, e os correspondentes bancários iniciam essa terceirização fazendo serviços de cobrança apenas, né? Ainda não existia a intermediação de crédito. Muito tempo depois, em 95, nós temos uma iniciativa de expansão dos serviços financeiros a uma população totalmente desbancarizada, de modo que os restritos serviços de cobranças prestados pelos correspondentes bancários até então começam a ser ampliados também para pedidos de financiamento e, consequentemente, surge também serviços de análise de crédito, informações cadastrais e processamento de dados. A partir de 1999, os serviços começam a ser bem mais diversificados, com a inclusão de mais serviços financeiros incorporados pelas instituições bancárias aos correspondentes bancários. Lembrando que até então, basicamente, a autorização para funcionar como correspondente bancário era restrita às lotéricas, correios e, a essa altura, admitiam-se também algumas farmácias. E aí, ainda em 99, com a resolução 2640, passam a ser admitidos os seguintes serviços: recebimentos e pagamentos decorrentes de convênios de prestação de serviços mantidos pelo contratante na forma de regulamentação em vigor, ou seja, recebimento de boletos, contas e documentos bancários emitidos pelos bancos, desde que em convênio com o correspondente. Execução passiva ou ativa de ordens de pagamento em nome do contratante. Aqui entram as lotéricas, por exemplo, que foram os primeiros correspondentes da Caixa. Recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos. Estes serviços já começam a influenciar o surgimento da figura do correspondente bancário profissional, do promotor e do agente de crédito. Então, continuando aqui, dos serviços que passam a ser incorporados a partir de 99, nós temos também análise de crédito e cadastro, execução de cobrança de títulos, outros serviços de controle, inclusive processamento de dados das operações pactuadas. Agora nós falaremos de serviços que já vêm da resolução anterior, que ela foi revogada por essa. Então estes serviços, eles são mantidos. Esse tópico é subjetivo, mas lá na frente, com a resolução 3.954 de 2011, algumas coisas passam a fazer sentido e outras perdem valor. Lembrando que aqui nós estamos apenas tomando conhecimento das mudanças ocorridas desde o surgimento. E aí, continuando, recebimento e pagamentos relativos a contas de depósito à vista, a prazo e de poupança, bem como a aplicações e resgates em fundos de investimento. Eu deixei esses dois tópicos por último, embora eles sejam os dois primeiros incisos do artigo da resolução, para ilustrar que, apesar de incluídos na resolução, estes serviços só poderiam ser exercidos pelos correspondentes desde que houvesse autorização prévia do Banco Central, enquanto os demais tópicos deveriam ser apenas comunicados sem necessidade de autorização. Então começava a haver uma autorização, mas ela ainda era restrita.
E além disso, só estariam aptos a exercer, mesmo que os serviços restritos constantes da resolução, os estabelecimentos, desde que não houvessem agências bancárias naquela região. Se vamos supor que uma lotérica, uma drogaria ou uma agência do correio estivesse exercendo aquela função naquele município e um banco resolvesse instalar uma agência, aí este estabelecimento teria que encerrar suas atividades em até 180 dias. Então, até 99, ainda não era tão amplo quanto a gente vê hoje. Também os contratos não podiam ser subestabelecidos, como a gente também encontra hoje. Aliás, estava bem longe disso, de o subestabelecimento de contrato naquela época, mas aqui, a partir de 99, já começam a surgir as primeiras instituições autorizadas a funcionar como correspondente bancário, como escritório de correspondente bancário, agência de correspondente bancário, que eram os chamados representantes bancários, para algumas operações de financiamento, podendo inclusive oferecer crédito pessoal. Justamente nessa época, em 99, eu trabalhava já em financeira e eu trabalhava com financiamento de veículos e algumas linhas de crédito pessoal. Mas era totalmente diferente da forma como é hoje, não existia crédito consignado ainda, as taxas de juros eram bem altas, basicamente é isso. Mas aí a gente já começava a ter uma sinalização do que viria a se transformar no modelo que nós temos hoje. Esses estabelecimentos, eles começam a surgir já com características muito parecidas com as agências bancárias, em termos de tamanho, layout, estrutura, porte, e começam a ser conhecidas inclusive como financeiras, né? Devido à sua semelhança com a parte estrutural, com agências bancárias, e também porque a intermediação de crédito feita por agências profissionais de correspondentes bancários era algo ainda muito novo no Brasil, nem tinha esse nome inclusive. Então elas acabavam sendo popularmente chamadas de financeiras. E aqui, a partir do ano 2000, já com uma abertura maior para a representação bancária, devido a alguns estímulos necessários, inicia-se a autorização para que os correspondentes atuem não só com financiamentos, mas também com a intermediação de empréstimos. E aqui já começa a haver uma influência, principalmente pelo surgimento de alguns programas sociais, como por exemplo as bolsas e outros benefícios feitos pelo INSS, e a figura do correspondente bancário começa a se tornar um pouco mais nichada, de modo que o pagamento destes benefícios, desses benefícios sociais, fiquem a cargo de lotéricas, farmácias, agências dos correios, e os empréstimos e financiamentos começam a ser direcionados para as lojas de crédito, que eram ainda muito novatos, principalmente na figura do caixa aqui, que até então era restrito às lotéricas e passa a ser feito via escritórios também. Apesar desses estabelecimentos comerciais como lotérica, farmácia e agência dos correios não exercerem a atividade fim dos bancos, estes serviços agregados por estes estabelecimentos possibilitou a expansão de serviços financeiros a diversas cidades do país, porque propiciou às instituições financeiras uma redução de custo e ampliou o alcance destes serviços à maior parte da população. A partir de 2003, o Bradesco, em convênio com os Correios, cria o Banco Postal e começa a atuar também em alguns estabelecimentos com o Bradesco Express. Após 2003, o crescimento dos correspondentes começa a se intensificar e dar início à consolidação dos correspondentes bancários no país. E essa expansão ela é muito rápida. As instituições financeiras contratantes recebem maior amplitude quanto à sua atuação, bem como as funções desempenhadas pelos correspondentes bancários passam a ser admitidas por cartórios e registros também. O número de pessoas atendidas por benefícios sociais começa a disparar nesse período.
o que se torna um fator de influência para a expansão dos correspondentes bancários, que vem a servir de suporte também para o setor público na distribuição do pagamento destes benefícios. Ainda no ano de 2003, o Banco do Brasil lança o Banco Popular Brasileiro e o Lehman Bank também surge para integrar o nicho de estabelecimentos comerciais como supermercados, padarias e farmácias menores. Com a chegada do crédito consignado, os estabelecimentos de correspondente bancário surgem com maior intensidade em municípios com maior presença de aposentados e pensionistas do INSS, de modo que a partir de 2005 a expansão se consolida ano após ano, inclusive nos grandes municípios. Um dos fatores que muito contribuiu para a expansão do crédito consignado foi o surgimento do agente autônomo de crédito, que passou a ser contratado pelos correspondentes bancários sem vínculo empregatício. À medida que o volume de operações de crédito consignado aumenta substancialmente, começam a surgir também um grande número de fraudes e operações irregulares. Entra em vigor, portanto, a Resolução 3.954/2011, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondente no país, que estabelece inclusive a certificação de correspondente obrigatória com prazo máximo até fevereiro de 2014. Dessa forma, a profissão começa a ser regulamentada e as leis começam a ganhar maior acentuação. E os clientes passam a encontrar crédito cada vez de maior qualidade. Até a próxima aula!